Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar, a gente está bem atrasado porque acho que os estudantes ficaram presos ali no PB com os documentos, inscrições, enfim. Eu acho que ainda tem alguns lá, mas a gente sabia da importância, né, de estar aqui dando essa contribuição aí para vocês pelo SECOM, que aí acho que ela vai falar um pouco o que é o SECOM, que lugar é esse, para vocês entenderem um pouco mais, a respeito relacionado à questão da saúde, que a gente acredita que seja um ponto muito importante para vocês estarem cientes aqui na universidade e entenderem um pouco mais, né, os benefícios da universidade com relação a essa questão da saúde de vocês, tá? Então, mesmo com uma meia hora de atraso, a gente vai agora iniciar e ela vai abordar alguns pontos principais, né? Acho que o pessoal está chegando agora. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a doutora Patrícia Leme, que é a coordenadora do SECOM. Ela vai falar um pouquinho desse espaço e também abordar para vocês as questões de saúde que envolvem a vida de vocês aqui dentro da universidade, tá bom? Então, olha, se vocês quiserem chegar aqui mais para frente, podem ir entrando. E os parentes que não estão aqui agora, depois vocês repassem, por favor, essas informações, tá bom? Que vão ser fundamentais, eu acho que na vida de vocês aqui dentro da universidade. Então, Patrícia. Bom, boa tarde, pessoal. Como ela já explicou, meu nome é Patrícia, eu sou médica, coordenadora e sanitarista e sou atual coordenadora do Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp, né? Então, o SECOM, vocês vão conhecer esse centro de saúde como SECOM, tá? É a sigla que vocês vão falar. O SECOM, ele existe desde 1986 para atender alunos, professores e funcionários da Unicamp. Então, isso é um benefício que vocês terão enquanto estiverem estudando aqui na universidade. Quem terá? Os alunos, tá? Os familiares são atendidos na rede de saúde pública, que o Dr. Paulo, que vai falar depois de mim, vai explicar com mais detalhes para vocês, tá bom? Então, para começar, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar um videozinho de 7 minutos, um vídeo institucional do SECOM, para vocês conhecerem um pouquinho da estrutura. Cadê o Bruno?
Gostaram? Acho que apagou. Essa é uma pequena amostra de tudo que vocês vão ter direito enquanto forem alunos, tá? Então, eu preparei uma apresentaçãozinha bem breve. Do SECOM para vocês, com as coisas mais básicas, tá? Não vou falar de tudo que o SECOM oferece, porque é muita coisa, vocês podem encontrar isso no nosso site. Mas eu vou falar das coisas que vocês vão precisar mais, tá? Então, essa é a nossa equipe multiprofissional. Então, nós temos administrativos, assistente social, dentistas, enfermagem, educador físico, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas e psicólogos. Essa é a nossa equipe. Nós somos hoje em torno de 180 funcionários. Bom, quais são os tipos de atendimento que nós temos no SECOM? Ah, não, eu quero passar numa consulta, tá? Primeiro você tem que saber, o que você tem é uma coisa urgente? Tem que ser atendido rápido, hoje? Existe um tipo de atendimento que é o pronto atendimento. E tem as consultas agendadas, que você vai chegar lá na recepção e vai agendar a consulta, tá? E vai ser atendido num outro dia, se não for nada urgente. Além das consultas agendadas e de pronto atendimento, nós temos algumas atividades em grupo para a prevenção de doenças e promoção da saúde. E, além disso, nós fazemos alguns exames no SECOM e também nós vacinamos. Então, por exemplo, seria muito interessante que, quando vocês forem ao SECOM, a primeira pessoa que vocês procurem seja agendar um médico clínico geral, porque ele vai ser como se fosse o médico da família, o médico de referência. Aquela pessoa que sempre que você precisar de alguma coisa, por algum motivo de doença, você vai ter aquele médico como seu, tá? Então, sempre procurar o clínico geral, o primeiro médico a ser procurado. Para quê? Para consultas agendadas, atendimentos médicos de rotina, sem urgência. Agora, como eu falei, nós temos também um pronto atendimento, que é um médico atendendo você. Ah, não, eu comecei com uma dor na garganta forte. Não dá para eu agendar para daqui a 15 dias. Então, eu procuro lá o SECOM, tenho pronto atendimento, tá? Ele funciona das 7 da manhã às 11, 32 vagas, e da tarde, da 1 da tarde às 5h30, mais 26 vagas, tá? Um médico só atendendo de manhã e um médico atendendo à tarde. Como é que acontece? Vocês vão chegar lá, primeiro vão ser chamados pela enfermeira. A enfermeira vai fazer uma avaliação de risco, ou seja, ver se o caso de vocês é grave ou não. E vocês vão entrar numa fila para ser atendido pelo médico. Quanto mais grave for o seu caso, você vai ser atendido na frente. Tá? Então, não é atendimento por ordem de chegada. Você chega, por ordem de chegada é com a enfermeira. Mas depois que passou na enfermeira, se o seu caso for leve, você pode esperar durante algumas, até, depende do dia, né? 15 minutos, meia hora, 1 hora, até 2, 3 horas, se for um dia que esteja muito cheio. Tá? Agora, é importante falar para vocês, no SECOM não tem ortopedista. Então, se vocês caírem, suspeita de entorse, torção, fratura, nem adianta ir no SECOM, porque a gente não tem ortopedista, não tem o raio-x. Então, qual que é a nossa orientação? Se for no mesmo dia, caí hoje e estou com suspeita de queda, de fratura ou de entorse, vocês podem sim procurar o pronto-socorro aqui do HC da Unicamp. Agora, se vocês não procurarem no mesmo dia, o pronto-socorro não vai aceitar o atendimento de vocês. Aí vocês vão ter que procurar o PA Anchieta, o pronto atendimento Anchieta, e que depois o Dr. Paulo, acredito que vai falar com vocês, que eu vou explicar para vocês o que tem aqui dentro da Unicamp, no SECOM, para vocês, ok? A apresentação vai ser rápida, porque depois vocês vão ter um espaço para fazer perguntas, tá? E dúvidas. Além da clínica geral, nós temos algumas especialidades no SECOM também. Temos 2 médicos cardiologistas, temos uma médica dermato, temos uma infectologista, tá?
Temos 2 médicos oftalmos, tá, para consulta de vista. Eles são médicos do SECOM que atendem no hospital de clínicas, mas são do SECOM. É um atendimento diferenciado para vocês. Inclusive, é uma coisa que nesse ano que passou, vocês utilizaram bastante. Tá? Então, eu acredito que lá onde vocês moram não tem um acesso muito fácil a médico de vista, oftalmo. Então, quando vocês vieram para cá, durante esse ano, a gente percebeu que teve uma procura muito grande pelos oftalmos nossos, tá? Para ver se precisa de óculos, etc. Além disso, nós temos nutricionista e temos um grupo especializado em diabetes. Essas são as consultas especializadas. Temos também uma parte do ambulatório da mulher, que é no 2º andar do SECOM. Se vocês forem lá na segunda-feira, vocês vão conhecer. Então, tem médicos ginecologistas, tá? Temos uma médica do sexo feminino, 2 do sexo feminino, só que uma está em licença gestante, e temos 2 médicos do sexo masculino, ginecologistas. Fora isso, temos enfermeiras também que fazem essa parte. Então, a consulta de rotina anual na gineco, tem também pré-natal, se por acaso ficarem gestantes, tá? Faz o Papa Nicolau, o exame de Papa Nicolau. Então, essa parte da saúde da mulher é bem completa lá no SECOM, tá? Inclusive, tem ultrassonografista, que faz também os ultrassons necessários. Então, a parte de saúde mental, é bom eu deixar bem claro, psicologia e psiquiatria não é atendido no SECOM. Se vocês precisarem de atendimento por problema de saúde mental, é no SAP, é um órgão que fica ali na frente do ciclo básico, do PB, que é só para atender alunos na parte de psicologia e psiquiatria. Todas as outras partes da saúde, vocês são atendidos no SECOM. Agora, a parte de psicologia e psiquiatria é lá no SAP, tá certo? Nós fazemos alguns exames também. Então, por exemplo, se vocês precisarem colher sangue para ver colesterol, glicemia, etc., nós fazemos a coleta e é enviado para o HC. Então, a coleta é feita das 7h15 às 9 da manhã. Nós também temos eletrocardiograma, um exame chamado MAPA, que é para medir a pressão durante 24 horas, para saber se a pessoa tem pressão alta. Temos o Holter, que é também um exame para saber se a pessoa tem arritmias. Nós fazemos lá no SECOM também. Temos o ultrassom, uma médica fazendo ultrassom de mama, de abdômen, transvaginal, tireoide, próstata e obstétrico, né, para mulheres gestantes. Lá é feito também biópsias de pele. Todos os outros exames que vocês precisarem, que não tiverem no SECOM, não tiver no SECOM, vocês são encaminhados para fazer aonde? Ou aqui no Hospital de Clínicas, ou no Gastrocentro, ou no Estadual de Sumaré. Então, nós temos uma rede de apoio para vocês fazerem todos os exames que forem necessários. Tá bom? Essa parte também agrada muito vocês têm utilizado bastante. Nós temos 30 dentistas no SECOM, tá? E também funciona em regime de consulta agendada ou plantão de urgência. Plantão de urgência é só para casos de dor muito grande ou fratura de dente, tá? Caso contrário, vocês agendam com o seu dente, vocês vão começar a ter um dentista lá. E o dentista também tem o clínico geral, que é o que cuida de tudo, e temos todas essas especialidades na parte de dentista. Então, se precisar fazer, por exemplo, arrancar um dente, temos um cirurgião que arranca dente. Se tiver com problema de articulação temporomandibular, ATM, também tem uma especialidade nisso. Periodontia, que é a questão das gengivas. Nós mandamos fazer prótese também, a dentadura, né? Endodontia, que é a questão do canal, vocês já ouviram falar, que tem um tratamento de canal, nós fazemos. Halitose, que é mau hálito, tem especialista para isso também. Temos também uma dentista especializada em apneia do sono, que são aquelas pessoas que acordam bastante à noite por conta de ronco e tal. E tem a parte de odontologia preventiva também. Temos a fisioterapia. Então, por exemplo,
você já passou no ortopedista, ou alguém que acha que você precisa fazer uma fisioterapia para dor no joelho, para, enfim, dor na coluna, nós temos uma equipe de fisioterapeutas que fazem uma primeira consulta com vocês e depois eles vão fazer um tratamento. Ou vai ser sessões de físio, ou vai ser acupuntura. Também fazemos acupuntura, tá? Muito bem. E fora isso, como eu falei, eu preparei uma apresentação bem curta para poder vocês tirarem as dúvidas que forem necessárias. Além de consultas que vocês podem agendar, eu não sei se lá onde vocês moram, vocês são acostumados a fazer atividades de saúde em grupo, coletivas, que são várias pessoas juntas. Mas aqui a gente tem, porque às vezes tem algum problema de saúde que um profissional só não resolve, só o médico. Mas se você juntar o médico com uma nutricionista, com uma enfermeira, com um fisioterapeuta, todos pensando juntos, podem ajudar vocês melhor, tá? Então, a gente tem vários grupos, só para vocês terem uma ideia, se eu fosse falar hoje, olha só, a gente tem 27 grupos e programas de promoção de saúde e prevenção de doenças no SECOM, tá? Eu separei só 3 ou 4 exemplos para vocês entenderem. Então, por exemplo, a gente tem um grupo Nutriação, onde uma equipe de pessoas, de usuários, junto com a nutricionista e psicólogo, vão aprender sobre como melhorar os hábitos alimentares para ter saúde e bem-estar. Isso tendo em vista a nutrição, que a gente chama, como é que chama, Paula? Não indígena é o quê? Ocidental, tá? Esse é um programa, claro, que é para a alimentação saudável do ponto de vista ocidental, tá? É importante eu frisar. Mas eu tenho visto, viu, Paulo, nós temos 2 nutricionistas. Tem uma nutricionista nossa que ela gosta muito de fazer essa troca e ela está tendo bastante contato com vocês, com os indígenas, e trocando conhecimento a respeito disso, para dar uma orientação melhor para vocês, tá bom? Temos um grupo de gestantes, então, se tiver alguma gravidinha, esse é um dos poucos programas que nós oferecemos também para as esposas de vocês. Então, se elas não forem alunas, mas estiverem gestantes, elas podem frequentar o SECOM. Então, vão ser 6 encontros durante o semestre, inclusive está para começar o primeiro grupo, onde as gestantes vão aprender um pouco sobre o desenvolvimento do feto, a importância de fazer o pré-natal, os exames, que tipo de exercício deve ser feito durante a gestação, como prevenir aquelas dores na coluna, na bacia que as gestantes têm, que vacinas tem que tomar na gestação, qual é a alimentação adequada, que cuidados ter com os dentes durante a gravidez, tipos de parto, anestesia, cuidados com recém-nascido, amamentação, enfim. Então, são 6 encontros para que as gestantes possam tirar um pouco dos seus medos com relação aos cuidados com o recém-nascido, com a própria gestação. O CTA, vocês viram no videozinho, eu passei o vídeo institucional, mas é o seguinte, o CTA nós temos dentro do SECOM, e nós vamos também nas unidades visitar. É onde você chega lá, passa por uma consulta bem rápida, e na hora você já faz o exame para HIV, hepatites e sífilis, e já sabe o resultado na hora. Tá? Tudo com maior sigilo e discrição. Para vocês terem uma ideia, olha, entre agosto de 2018 e setembro de 2019, nós fizemos 16 mil testes, onde tivemos 17 positivos para HIV, 106 para sífilis e hepatite menos por conta da vacinação que nós temos hoje. Tá? Então, nós estamos enfrentando uma epidemia de sífilis, é importante que vocês saibam, o Brasil está enfrentando essa epidemia de sífilis, então, é muito importante que, se for o caso, vocês façam a testagem no SECOM, no nosso CTA. O programa de saúde bucal, que eu já mostrei, mas tem várias, tem até ensinando como fazer uma escovação adequada, então tem várias coisinhas que a gente faz lá. Programa de risco biológico, não sei se tem alguém de vocês da área de saúde, aluno que entrou na enfermagem, por exemplo. Esse ano teve aluno da enfermagem? Teve?
Então, quando o aluno passa nos hospitais, eles podem se acidentar com agulhinha, né? Então, se ele se acidenta com agulha, nós, lá no SECOM, a gente tem um grupo que cuida disso, para ver se a pessoa vai pegar alguma doença por conta disso, faz todo um acompanhamento, tá? É o nosso programa de risco biológico, tá? E as vacinas também são bem usadas por vocês. Nós temos todas as vacinas constantes no Programa Nacional de Imunização, porque nós recebemos do Ministério da Saúde as vacinas, tá? E, além disso, temos algumas vacinas também por situação de surtos, tá? E nós compramos algumas vacinas também que nós não recebemos. Então, por exemplo, a gripe normal, a influenza, tá? A gente vacina em torno de 9 a 10 mil pessoas por ano aqui dentro da universidade, na época da gripe, que é mais ou menos entre abril e maio, no máximo comecinho de junho, tá? E se você vai viajar, por exemplo, como aluno, eu sou aluno e eu vou fazer uma pesquisa na Itália, e você precisa de uma vacina específica, de hepatite A, por exemplo, nós também fornecemos a vacina, nós compramos e fornecemos a vacina. Então, todo mundo que precisar viajar pela universidade, então a universidade paga todo esse cuidado de saúde de vocês, tá? O grupo de feridas eu também separei, porque é o seguinte, eu estou andando de bicicleta, caí e fiz uma ferida bem feia mesmo, sabe aquelas feridas bem feias? Vocês vão lá no SECOM, temos um grupo de enfermagem que faz tratamento com fitoterápico, babosa, com melaleuca, todo santo dia faz o curativo de vocês, fica curado assim rapidinho, né? O pessoal gosta bastante, é bem legal isso aí também. E não tem como deixar de falar, né? Vocês estão chegando aqui, a dengue é uma doença que ela é endêmica já, quer dizer, ela está sempre em alta, né? E está chegando, né? Chegando já aqui em Campinas, está na época da dengue, e a gente tem um grupo de trabalho dentro da universidade, que é presidido pelo SECOM, que nós vamos até na moradia. Se alguns de vocês forem morar na moradia, vocês vão perceber que a gente vai lá, vai ver se vocês estão deixando o lixo entulhado, se estão deixando vasinho com planta com água, né? Se vocês tomam, né, toma a Coca-Cola e joga o copinho no chão lá no meio da rua. Então, a gente tem um grupo que vai lá fazer essa monitorização para evitar a dengue. Certo, gente? E eu peço todo o apoio de vocês que estão entrando agora, para que vocês sejam agentes promotores da saúde em relação à dengue também. Tá bom? Que vocês deem um bom exemplo para nós, para todos. E eu acho que vocês viram no vídeo, a gente tem uma ambulância, que é o seguinte, onde vocês estiverem na universidade, se passar muito mal, que não consegue nem alguém levar no SECOM, vocês procuram quem? A vigilância, que está cheio de vigilantes no campo, a vigilância chama a nossa ambulância pega vocês no local e leva, ou no SECOM ou no HC, se for um caso mais grave, uma suspeita de uma coisa mais grave. Então, a gente tem um serviço de tipo um SAMU, só que é aqui da Unicamp, a gente chama de VIDAS, que é o Veículo Interno de Atendimentos em Saúde. Para quem está em Limeira, temos também um pequeno SECOM, mas é bem pequeno. Eu vou falar só o que tem lá. A nossa equipe é bem reduzida lá em Limeira, tá, gente? A gente tem só um médico, uma enfermeira, 2 técnicos de enfermagem e 2 dentistas, tá? O médico, ele inclusive é ginecologista e ele atende no período da manhã, ele é clínico geral e gineco. Então, quem for de Limeira, quiser passar no médico lá, tem que ser no período da manhã, tá? Mas nós fazemos também a parte de vacinas, tá? Lá em Limeira, e temos 2 dentistas, então toda a parte de dentista também é oferecido lá em Limeira. Agora, não é porque não tem lá que vocês não podem vir aqui. Quem for de Limeira e quiser passar no SECOM daqui, pode passar. E, além disso, tem uma rede de saúde lá em Limeira também, que está muito ligada com a universidade. Então, vocês também, se não puder vir para cá, também vão ser encaminhados para o lugar que precisa. Tá bom?
Como eu faço para ser consultado no SECOM? Chegando ao SECOM, apresente o seu número de RA. Todo mundo já tem o RA? E solicite o tipo de atendimento. Você chega lá na recepção, tem uma senha, você pega a senha, chega lá e fala assim, eu quero passar no clínico geral. Tá bom. Aí eles vão fazer um cadastrozinho e vão agendar a consulta para você. Ah, não, mas tem que ser para hoje, que eu estou muito mal. Aí vocês vão passar no pronto atendimento. Nós separamos para vocês, lá no SAL é Serviço de Atendimento ao Usuário, é recepção. 3 pessoas que vão ser os seus contatos de dúvidas de agendamento. Então, chegou lá na frente, não sabe com quem vai passar, eu estou com algum problema, não sei o que eu vou fazer. Vocês procuram lá na recepção, ou a Andréia, ou o Danilo, ou a Marlene, que são os gerentes do SAL. A Andréia é a diretora da recepção do SAL, o Danilo e a Marlene são supervisores. Então, depois é bom que vocês tenham esses nomes em mãos, que vão ser as referências de vocês. Eu imagino que vocês vão ser inicialmente acompanhados por algum colega veterano, algum monitor, nas primeiras vezes que vocês forem. Mas, se vocês forem segunda-feira lá também no SECOM, fazer a visitinha lá dentro, que aí, a gente queria que vocês fossem... a gente preparou uma visita de 1 hora, rapidinho, para vocês conhecerem o SECOM. Das 9 da manhã às 5 da tarde. Vão grupos de 15 pessoas a 20, 1 hora, a gente dá uma rodadinha no SECOM, mostra o que é, bem rápido, para quem quiser ir conhecer, não é obrigatório, mas é interessante, para vocês não chegarem com cara de ué lá, tá? Muito bem. É isso, gente. Agora, eu vou deixar um espaço, então, vou mostrar aqui o site para vocês, e vou deixar um espaço para perguntas, se tiver, né? Se tiver alguma pergunta a respeito do nosso SECOM, tá? Mas nós estamos, assim, nesse ano que passou, nós tivemos uma ótima experiência com vocês foram, nós acho que atendemos a maioria das demandas de vocês, tá? Particularmente, a gente percebeu clínica geral, oftalmo, ginecologia e odonto, como as áreas mais procuradas dentro do SECOM, mas nós temos todas essas outras coisas para oferecer para vocês, né, quando vocês tiverem tempo de conhecer e tal. Alguém quer fazer alguma pergunta? O doutor Paulo chegou aqui, ele também pode complementar com alguma coisa. Ai, gente, vocês estão tímidos, vocês não querem saber o que vocês têm direito? Serviço de saúde. Tudo bem que ninguém quer ficar doente, né? Isso é uma... Mas é bom saber que tem, se precisar, não é? Problemas que a gente possa vir a ter aqui não escolhem dia e horário. Então, saber, conhecer onde que fica, como faz para chegar, eu chego lá, que documento eu tenho que trazer para ser atendido, é muito importante. Então, esse momento, na segunda-feira, todo mundo que puder ir, vai ser muito importante para conhecer como é o serviço, saber tudo isso que a Patrícia falou presencialmente. Também é uma oportunidade muito bacana que quem puder ir na segunda, que à tarde vocês têm atividades, né? Acho que eles têm as entrevistas, mas de manhã eles podem. Então a ideia seria dividir em grupos, pelo menos no período da manhã, né? Até 1 por aí. Então, e aí a gente fazer essas visitas para conhecer. Acho que vai ser bem, bem rico, sim. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre alguma dúvida, né? É importante ter essa ideia que o sistema de saúde aqui, ele não é como era na CESAI, nos distritos, que as equipes iam nas aldeias, né? Muitas vezes. Aqui a gente não tem esse desenho, então vocês precisam procurar a gente, né? Então, por isso que é importante saber, ter acesso, saber quem são as pessoas que estão lá, e porque vai depender de vocês procurarem os serviços de saúde, né? Então é uma mudança que vocês agora vão ter que se acostumar a partir de agora. Você quer? Tem uma pergunta aqui, peraí. Vou falar para você fumar alto. Só o microfone que é melhor. Às vezes é tímida, né? Diga seu nome, seu curso e sua pergunta.
Meu nome é Ivaneia, minha área é geologia e a gente está perguntando se a gente vai... a gente é de menor, né, nós dois, se vai ter acompanhante no nosso atendimento médico, sim. Se é algum responsável, assim. É uma pergunta, acho que mais para ela responder. Espera aí só. Então, vocês vão ter um acompanhamento das assistentes sociais, que vocês já estão tendo conhecimento quem são elas, né? E as orientadoras também pedagógicas, que vão estar auxiliando em todo esse processo. No caso específico de visitas ao SECOM, vocês podem pedir para as assistentes sociais algum tipo de orientação, tá? Mas, de alguma forma, você é que vai encaminhar junto, né, ao SECOM, fazer algum tipo de pedido ou assistência que você queira. Mas uma pessoa que você pode contar é a assistente social, que vai estar te acompanhando, te dando algumas orientações, tá bom? Mas, nesse caso específico, aí você que tem que ver o que você está precisando no teu caso. Você tem que dizer o que é que você está precisando, que é um pouco o que o Paulo está comentando, que a gente não chega e vai direto a vocês. Quer dizer, vocês têm que, primeiro, manifestar um desejo de falar, olha, eu preciso procurar o sistema de saúde por conta disso, daquilo outro, tá? Porque não necessariamente toda consulta, talvez você deseje ir com acompanhante, não necessariamente, mas alguns tipos de consulta talvez peçam um acompanhante junto. Aí, nesse momento, você fala assim, olha, eu agendei uma consulta no SECOM para tal área, tal data. Daria para você me acompanhar nesse dia? Vai lá na Cibele, na assistente social, né? Acho que aí fica legal. Tá bom? E aí, gente? Tudo bem? Tranquilo? Então, tá. Bom, qualquer coisa, se tiver mais dúvida, né? Estamos aí. Ah, tem. Espera aí. Não, eu vou. Já faço uma caminhada. Já. Oi, meu nome é Neia, meu curso é Linguística. Queria saber como eu devo fazer pré-natal e onde devo fazer e como. Você já está grávida? Tá, então. Você estando grávida já, pode ir, a partir do momento, você pode chegar lá no SECOM já, com seu RA, procurar a Andréia ou a Marlene ou o Danilo, um dos três, e falar, sou aluna indígena ingressante e estou gestante. Aí nós vamos já marcar uma consulta para você com o médico ou a médica, conforme você preferir, ou com médico ou com médica, e você já vai ter todo o pré-natal lá no SECOM, tá? O nascimento da criança costuma ser no CAISME, que é um hospital que a gente tem aqui do lado, especializado em atenção materno-infantil. Mas você vai ter direito a todos os ultrassons, todos os exames, todas as vacinas. Então, você vai fazer um pré-natal que nem fazia no posto de saúde, só que você vai fazer aqui dentro do SECOM. Tá bom? Então, a partir do momento, seria interessante que você fosse o mais breve possível, né? Porque quanto antes começar o pré-natal, mas não tem... Pode ir lá, se quiser ir lá hoje ou amanhã, e já procurar, você vai ver como vai ser rápido. Você já vai ter um primeiro atendimento o mais rápido possível. Tá bom? Neia? Neia. Vou esperar você lá, hein? Quem mais? Quer dizer que vai nascer no fim do ano, né? Ai, que bonitinha. Então... Segunda-feira, né? Vocês podiam ir lá na segunda visitar, eu já te mostrava lá a questão do pré-natal e tudo, mas assim, não adianta eu dizer onde fica se vocês não têm uma, assim, tipo, entendeu? Vocês não têm um conhecimento da Unicamp inteira para dizer, não, eu vou dizer, então, fica na rua de cima do Hospital de Clínicas, fica na rua de baixo da Faculdade de Ciências Médicas.
Não falei nada para você, né? Entendeu? Mas aí tem ônibus circular que leva, né? Né, gente? Tem, né? Tem o circular que para pertinho, o ônibus, caso contrário, fazer uma caminhada também é bom, né? Na grada já faz uma caminhada. Tá, e aí? Ai, quem foi primeiro, gente? Agora fiquei... Vocês que se decidam aí, peraí. Ele que levantou mais alto aqui, peraí. Eu só gostaria de agradecer muito pelo esse apoio que a universidade oferece para os estudantes, né? Por devido que a gente lá na nossa aldeia, às vezes, tem essa dificuldade de ser atendido da forma como vai ser atendido. E isso é muito bom, né? E eu só quero agradecer os parentes que estão presentes e vão ter esses melhores atendimentos se de repente acontecer, principalmente o caso do dengue que a senhora comentou, né? Nós que temos que evitar isso, né? E nós somos agentes e vamos viver da forma tranquila se nós cuidar dos nossos locais onde nós tiver nas moradias, né? E cuidar dos lixos, não deixar acumular, né? Isso é muito importante para nós seguir a nossa vida e aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui. Muito obrigado, era isso. Como é seu nome? Meu nome é Santo Mestâncio Alexandre, meu curso vai ser Engenharia de Transporte, né? No município de Itabaci, lá do interior de Manaus. Não, a minha dúvida com RU, né? Meu nome é Kaji, o Aurá, é o mestrado e educação na cultura. A minha dúvida e para fazer cadastro, porque eu sou diabético e meu comprimido só tem uma só hoje à noite. Amanhã não tem mais. Eu preciso ter que fazer exame de sangue, né? Tirar sangue. Não. Eu preciso fazer tudo. Eu estou com 3 meses que não fiz consulta. Eu fiz em São Paulo, eles deram esse remédio para mim até hoje. Está terminando. Falta só um comprimido. Como é que faz? Então, é o seguinte, a gente tem toda uma equipe de cuidado de diabetes, tá? Lá no SECOM. Então, quem vai ser a pessoa que vai ser o... Porque a minha ideia é a seguinte, que você já passe amanhã de manhã no SECOM. Então, eu preciso só... saindo daqui, eu vou lá para o SECOM. Aí eu veria um horário para você amanhã. Aí eu falaria para essa pessoa fala para você. Você vai lá, já passa numa consulta, essa consulta já passa a receita para você, e aí teria que ir... Eu posso te ajudar. Beleza. Que daí você já poderia, por exemplo, ir no centro de saúde e já pegar a medicação gratuitamente. Tá bom? Nós vamos dar conta. Acho que quem mais ele queria falar? Quem que queria falar? A última pessoa, que eu acho que não vai ter tempo, não é isso? Não só por conta do tempo, mas tem um recadinho aqui importante, por conta de programação, tá? Se tiver alguém aqui que seja de Limeira e esteja hospedado na moradia, por favor, siga aqui para a porta para poder buscar as bagagens, porque o ônibus de vocês sai às 6 horas e vocês precisam comer ainda. Então, a gente está levando o pessoal para ir buscar as bagagens agora. É isso. Então, quem for de Limeira e está aqui, então, por favor, acompanhem a Kelly, tá bom? Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Então, a gente passa, por conta do atraso que a gente teve no início. Agradeço demais a presença da doutora Patrícia. Espero vocês lá. Isso, obrigada. Na saúde e na doença. Isso aí. E agora a gente tem um tempinho ainda para falar com o Paulo. Obrigado, Dani. Pessoal, boa tarde. Muito honrado de ser convidado para ter essa fala com vocês, né? Isso
momento de muita ansiedade por ter essa oportunidade de vivenciar isso que está sendo feito pela universidade e a presença de vocês aqui. Então, é uma honra a gente poder ter esse momento com vocês. Eu sou médico de formação e trabalhei um pouco na minha vida com algumas etnias indígenas na região amazônica, aqui também próximo de São Paulo. E a gente vem, desde o ano passado, com todo o grupo de estudantes, o grupo do coletivo e o grupo de toda a comissão de apoio, tentando ajudar nas questões de saúde, né, visando fundamentalmente o bem-estar de vocês e a permanência estudantil. Então, o que a saúde tem a ver com a permanência, né? Então, a gente tem esse desafio de estar sempre próximo de vocês, para vocês terem liberdade de conversar com a gente, de falar sobre as dificuldades das questões de saúde e a gente tentar ajudar da melhor forma, para que a saúde não seja um empecilho para vocês estarem aqui, né? Então, esse é o nosso maior desafio e a mensagem é que vocês podem contar conosco com relação à saúde, com tudo que a Patrícia falou, da estrutura que a gente tem, mas também nas conversas, né, no nosso diálogo no dia a dia, em tudo que a gente pode fazer. Eu tenho uma pequena apresentação aqui para a gente refletir um pouco sobre essa questão da saúde e a visão que vocês trazem para a gente de saúde é muito importante para a gente mudar um pouco as nossas práticas, né? E a nossa campanha acalorada esse ano tem esse mote da saúde e a diversidade, né? Então, diversidade e sustentabilidade. A Unicamp é um ambiente da diversidade, né? E vocês contribuem muito para essa diversidade, porque vocês são diferentes entre si, né? Todos que estão aqui são muito diferentes entre si. Não dá para a gente colocar todos vocês num único caldeirão e falar que vocês são indígenas. Cada um tem a sua diversidade, cada um tem seus hábitos, cada um tem os seus hábitos alimentares, tem o seu jeito de conversar, o seu jeito de falar. Então, a gente precisa também compreender isso. E o espaço nosso é esse espaço da diversidade e a gente quer aprender com vocês como a gente fazer isso. E aí, gente, o desafio nosso é a gente entender que nós temos um ambiente em que as culturas estão todas se misturando, né? E elas são dinâmicas, né? Então, nós temos hoje que vocês estão ocupando espaços, né? Vocês estão ocupando espaços que até então não tinham acesso a ocupar. Então, nesse sentido, a cultura que vocês trazem da origem de vocês, na medida que vocês passam a viver e conviver em diferentes cenários, ela é dinâmica, ela muda, né? E isso é o grande desafio de quem não é indígena, entender que vocês têm direitos a ter acesso a certas tecnologias que, às vezes, o branco ocidental acredita que é só dele, né? Então, o que isso tem a ver com saúde? O que isso tem a ver com um certo receio que vocês possam vir a ter de achar como que eles vão achar eu usando telefone celular, eu vestindo uma roupa que não é da minha etnia. Então, nós estamos no ambiente da diversidade, em que há o respeito à identidade de cada um, porém, a cultura é dinâmica e vocês estão aqui para integrar e ressignificar a nossa cultura, assim como vocês têm também o espaço para experimentar e para vivenciar tudo que outras culturas aqui colocadas oferecem a vocês. E a Unicamp é isso. A Unicamp tem várias formas de acesso no vestibular, né, e o acesso indígena. E isso, para a gente, é um aprendizado. E a ideia é a gente pensar o que isso tem a ver com a nossa saúde. Né? A gente tem um dos maiores vestibulares que tem diversidade no ingresso, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente. É um dos vestibulares onde a gente consegue trazer a diversidade, isso é de uma experiência muito rica. E uma diversidade que ocupa todos os espaços, né? Que tem que ocupar todos os espaços. Então, essa é a foto de um veterano de vocês, ele deu autorização para eu usar, e mostra isso, que vocês estão aqui para ocupar os espaços, inclusive os espaços de saúde a que vocês têm direito.
Falando um pouco da questão especificamente de saúde, para a gente entender um pouco qual que é o nosso contexto, quem viveu em locais onde tinha atendimento da CESAI, dos polos bases, dos distritos sanitários indígenas, a gente tem toda uma regulamentação de saúde baseada na Política Nacional de Saúde Indígena, que divide o Brasil em 34 distritos sanitários indígenas, né? Essa divisão é feita mediante proximidade de aldeias, proximidade de etnias que têm maior vínculo, maior aproximação. E como que funciona normalmente no ambiente fora desse contexto, por exemplo? Você tem as aldeias, e algumas delas têm postos de saúde, outras não, né? E essas aldeias recebem a visita da equipe deste polo base. Alguém de vocês já trabalhou como agente indígena de saúde? Aqui? Alguém já trabalhou como agente indígena de saneamento, por exemplo, em território ou auxiliar odontológico? Então, a gente tem que, em cada território, a gente tem equipes de saúde indígena, né, que vão com uma frequência de, às vezes, 1 mês, às vezes nem vão, né, quinzenal, semanal, depende. Não sei como era no contexto de vocês. Vocês recebiam visita semanal ou quinzenal de atendimento de saúde no território indígena de vocês? Vocês tinham... qual que era a proximidade que vocês recebiam atendimento? Quer seja de carro, de avião, de barco, vocês recebiam atendimento em saúde nas aldeias? Né? Então, essa era mais ou menos como que se desenha o programa de saúde indígena brasileiro, né? Então, os atendimentos nas aldeias e, se necessário, a gente encaminhava, quando precisava de um atendimento mais complexo, para os hospitais de referência próximos à região. E aí, o que tem na diretriz dessa política de saúde indígena que para a gente é muito importante? A ideia de que os recursos humanos, quem trabalha com saúde, né, quem trabalha diretamente na atenção aos povos indígenas, tem que saber lidar com a questão do preparo para a atuação no contexto intercultural. Então, tem que ser um atendimento médico, de enfermeiro, de dentista, preparado para entender que o atendimento tem que ser dialogado com os saberes, com as práticas daquele povo. Então, isto vale para nós também. Não é porque a gente aqui não está num contexto de território indígena, de terra indígena, que a gente não tem que fazer dessa forma. Então, é um desafio para a gente oferecer a vocês um tipo de acesso à saúde que garanta uma atuação no contexto intercultural e uma articulação com os saberes tradicionais, né? Então, a ruptura que se coloca agora para vocês, de às vezes ficar longe dos contextos de vida aos quais vocês viviam, pode trazer situações de saúde diferentes. E nós precisamos levar isso em conta em toda a conversa que a gente tiver, em todo o atendimento que a gente tiver em saúde para vocês. E aí, eu queria entrar um pouco na questão de como o sistema de saúde aqui está concebido para vocês e para todas as pessoas que moram aqui. A Patrícia falou do SECOM, que é o espaço de atendimento para quem é aluno. Muitos de vocês vão vir com família, com marido, com esposa, com filhos, com parentes. Essas pessoas, elas não vão poder ser atendidas no SECOM, exceto, como a Patrícia trouxe, as gestantes. Se você tem uma esposa gestante, né, ela pode ser atendida no SECOM. A família de vocês vai ter como referência, e todo mundo que for morar em Barão Geraldo, aqui perto, morar na Moradia ou alguma república, alguma casa na região de Barão Geraldo, vai ter como referência este posto de saúde, o Centro de Saúde de Barão Geraldo, que ainda eu acho que vocês não conhecem, mas ele é praticamente na saída aqui da Unicamp, né? Quando a gente vai para Campinas, por exemplo, a gente passa muito próximo dele. Então, todo mundo que tem família, viu, depois a gente, de alguma forma, conversa com o coletivo e tenta reunir para ir lá conhecer um dia, né? E se cadastrar nesse posto. As famílias precisam ir lá nesse posto de saúde para fazer um cadastramento.
levar documentos, né, as crianças que tiverem carteira de vacinação, documentos, carteira da criança, aquelas que a gente tem, a gente precisa levar lá para fazer um cadastramento, e as crianças, os nossos parceiros, parceiras, esposos, esposas, podem ser atendidos lá. Então, isso é muito importante, gente, fazer esse cadastramento no posto, para a gente garantir que não só vocês, mas a família de vocês tenha também acesso à saúde. Tá? Isso é muito importante. E, além do Centro de Saúde de Barão Geraldo, a gente tem o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Unicamp. Aqui dentro do campus tem um hospital, e nesse hospital tem um pronto-socorro, né? Como a Patrícia falou, o SECOM serve como uma referência para quando vocês tiverem algum problema de saúde, como uma coisa mais aguda, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, né? Mas o SECOM não funciona 24 horas. Né? Ele não funciona, por exemplo, eu acho que ele até funciona sábado de manhã, né? Funciona, vocês que são autônomos. Então, eu acho que ele funciona sábado de manhã. Mas, à noite, nos dias, né, no período noturno e nos finais de semana, se vocês tiverem algum problema de saúde, vocês vão ter que ir ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas e, de preferência, identificados como estudante, né, com o seu RA, com o seu crachá. Porque, como a demanda para esse hospital é muito grande, não são todas as pessoas de Campinas que são atendidas aí. Muitas vezes, muitas pessoas que moram em Campinas vão a esse pronto-socorro e são orientadas a ir a outro pronto-socorro. Mas vocês, por serem da comunidade acadêmica da Unicamp, vocês têm direito de ser atendidos lá, por exemplo, quando acontecer algum problema de final de semana, quando acontecer algum problema de saúde no período noturno. Tá? Então, é bom também saber onde fica o pronto-socorro da Unicamp, que fica muito próximo ali do SECOM e da área da saúde. E aí, gente, eu queria, só para a gente pensar um pouco sobre essa questão de saúde, eu queria trazer algumas informações para vocês, porque agora vocês vão ser alunos, vocês são estudantes também. E agora vão estar inseridos no ambiente estudantil, no ambiente universitário. Então, é importante a gente falar algumas coisas, né, que normalmente nós falamos para todos os alunos, no sentido da gente ter prevenção e saber dosar muito bem as coisas. O que a gente sabe? Tem um levantamento que foi feito com estudantes, maioria deles não indígenas, né? Mas o foco principal é entender o que a vida universitária pode trazer de vulnerabilidades para vocês e vocês saberem ter equilíbrio neste processo. Por exemplo, a questão do álcool. A gente tem uma pesquisa que quase 20% dos estudantes universitários fazem uso frequente de bebida alcoólica. 44% informaram ter bebido o que a gente chama tecnicamente em binge, que é uma palavra em inglês que significa porre. Então, 44% tiveram um episódio de porre, de uso abusivo de bebida alcoólica, no último mês. 48,7% já experimentaram drogas ilícitas, né? Então, um índice muito maior que na população brasileira que não é indígena. Drogas ilícitas, por exemplo, maconha, cocaína, drogas sintéticas, né? E 26% informaram o uso de mais de uma substância no último ano. O que a gente quer trazer com essa informação? Que a vida universitária é o encontro, é a festa, é a troca de conhecimentos, é conhecer novas pessoas, tudo é novo. E, eventualmente, a bebida pode fazer parte deste cenário de contato, né? Até, às vezes, para a gente começar a conhecer alguém, a gente quer se inserir num grupo. Mas vocês precisam fazer isso com muito cuidado, com muita tranquilidade. Não, de alguma forma, tirar o que é mais importante, que é a experiência de conversar com as pessoas, de conhecer novas pessoas, de viver tudo que a universidade pode trazer para vocês, a experiência de vocês participarem de congressos, a experiência de vocês estudarem coisas diferentes, de conhecerem pessoas diferentes. E a gente não precisa do álcool para isso.
Então, é para vocês refletirem o que nós podemos fazer para ter uma vida universitária prazerosa, de trocas, e o álcool não tirar essa possibilidade que está oferecida para vocês a partir de agora. Tem um médico psiquiatra aqui da Unicamp que fez um trabalho muito bacana na dissertação de mestrado dele, e ele procurou avaliar a saúde mental dos estudantes universitários. E o que ele encontrou? Que estudantes, né, que tinham tristeza, ansiedade, que é aquele medo que você não consegue explicar a causa, um medo, uma dor no peito que você não consegue explicar de onde vem essa dor, e o uso de substâncias psicoativas, o álcool, a maconha, a cocaína, estava muito associado a um sentimento que essas pessoas tinham de não fazer parte de uma maioria, de não se inserir numa maioria, de não estar próximo a um grupo, né? Ou de alguma forma se sentir discriminado. Então, é importante a gente refletir sobre isso, e o espaço que a gente tem aqui agora de fazer amizades e de ter um coletivo forte, e o coletivo ser mais forte do que, eventualmente, uma tristeza, uma ansiedade que eu possa ter individualmente. Então, o grupo ajuda muito a evitar uma sensação de não fazer parte da maioria, ou de se sentir discriminado. E a nossa aposta é no diálogo, é na conversa, na proximidade, da gente estar próximo, da gente sempre estar trocando informações, trocando conversas, se conhecendo, para evitar que a gente tenha a possibilidade de, eventualmente, ter um sofrimento. E vocês, além disso, têm a questão de, às vezes, ficar longe de casa, ficar longe da família, o que isso pode ser ruim também. Então, a nossa aposta é na conversa, em estar próximo, em conversar sobre isso e sobre as dificuldades que possam aparecer em virtude dessas situações. Importante também dizer que a violência racial, a violência étnica e a violência de gênero também foram situações presentes na vida universitária. Então, o sofrimento da violência racial, o sofrimento da violência étnica e de gênero tem que ser falado, tem que ser conversado com as pessoas que estão próximos, com nós da área da saúde, com todos os apoiadores, porque falar sobre isso é o primeiro ponto para um tratamento, para uma ajuda a gente melhorar uma situação difícil, que pode comprometer a nossa vida universitária, o nosso desempenho, a nossa felicidade aqui nesse contexto. Então, a universidade, gente, no que concerne à saúde, é o espaço da diversidade, do respeito à identidade e buscando coisas que são comuns a todos nós, independente da etnia, independente da raça, independente de onde veio. E a nossa linguagem comum é ser contra o racismo, respeitar o direito de todos, defender os direitos humanos, né? Defender também, defender a luta das mulheres, né, brigar com relação a essa questão da violência de gênero, ter o respeito, né, como papel fundamental da missão universitária. Então, ter essa visão do respeito integral a todos, né, na questão de gênero, na questão racial, na questão étnica. Este é o espaço que é comum a nós, as regras que nos são comuns, a nossa linguagem comum que vai trazer essa visão de saúde para a gente no que concerne ao respeito à nossa identidade. Então, a Patrícia falou já um pouco disso para vocês, da questão dos testes para as doenças sexualmente transmissíveis, e nós sabemos também que os estudantes universitários têm uma chance maior de ter infecções sexualmente transmissíveis. Isso é conhecimento já amplamente divulgado no Brasil, né, e no mundo até. Então, a vida universitária propicia um maior contato entre as pessoas, né? E não é que a gente não quer que tenha esse contato, não é nosso papel cercear este tipo de contato. Mas é dizer que se esses contatos existirem, os contatos sexuais, que eles sejam feitos com responsabilidade. E para isso a gente tem testes rápidos de sangue, como a Patrícia falou, que são sigilosos, que só a pessoa fica sabendo.
se eu me coloquei numa situação de risco, se eu fui numa festa, numa balada, e bebi um pouco a mais e tive uma relação desprotegida, eu posso ir lá fazer um teste rápido que sai em 30 minutos para saber se aquela relação propiciou a transmissão de alguma doença sexualmente transmissível. Então, isso está sendo oferecido a vocês, né? E é muito importante que vocês tenham liberdade de ir lá e acessar esse serviço. E aí, gente, para a gente concluir, eu queria fazer uma reflexão sobre saúde e cuidado com vocês. E aí eu vou pegar um pouco o que o xamã Davi Kopenawa, da etnia Yanomami, faz uma reflexão em torno da questão de saúde. E aí eu vou ler alguns trechos do livro que ele relatou a um antropólogo, A Queda do Céu, para a gente tentar refletir a saúde do ponto de vista dessa diversidade, né? As pessoas se queixam, junto aos xamãs, quando o tempo seco dura demais, ou quando as bananeiras e a cana-de-açúcar definham nas roças e os cursos d'água da floresta se esgotam. Os espíritos dos nossos xamãs antigos, que têm amizade pela floresta, não nos permitem deixar seus inimigos se instalarem nela, garimpeiros, fazendeiros e madeireiros. Saciados de Akoana, que é um pó que eles usam para ter contato com os espíritos, né, o povo Yanomami, os xamãs, nunca param de se deslocar. E é desse modo que os xamãs conseguem sonhar com as terras devastadas que cercam a nossa floresta e com a ebulição das fumaças de epidemia que surgem delas. A mensagem que o Davi Kopenawa traz para a gente, que a visão de saúde é muito mais global. O xamã, que é o operador da saúde nesse povo, ele não cuida apenas da epidemia, né? As fumaças, ele está fazendo menção às grandes epidemias de sarampo que esse povo sofreu em décadas passadas. Mas o xamã tem um papel também de cuidar da natureza, né? De cuidar de uma forma para garantir um tempo adequado para a plantação, para as bananeiras, para a cana-de-açúcar. O xamã tem um papel central no cuidado com a floresta. E essa visão de saúde que a gente quer trazer também para cá. Então, nós, como profissional de saúde, vocês, a gente tem que ter um cuidado dessa nossa casa comum, né? Então, é entender individualmente o que cada um pode estar sofrendo e ajudar. Mas também cuidar da universidade, cuidar desse ambiente. Esse ambiente é de vocês agora. E a experiência que o Davi traz é essa, de saúde entendida como um conceito muito mais amplo. E o desafio está posto para a gente. E o Ailton Krenak, que é um outro pensador